Recentemente, o filósofo e escritor Olavo de Carvalho, ele citou uma frase que atingiu diretamente a 99,99% dos militares no Brasil. Abre aspas. Os militares se escondem atrás de um doente preso na cadeira de rodas. E ainda se referindo a um soldado com o valor e a importância do general Vilas Boas. Vilas Boas, com todos os problemas pessoais, jamais deixou de dar mais importância à missão do que a si próprio. E ele não poderia ser referido dessa forma por esse cidadão, que já está negando ter escrito isso. Não sei como que ele pode negar, por ser tal do o Twitter, etc., mas está negando, que não foi alguém que invadiu, alguém que, sei lá, como é que ele está dizendo, porque eu me comprometi com a minha família, com os meus amigos, de deixar esse cara de lado, embora eu não engula. Apesar que sua declaração foi muito veemente, não vou repetir aqui, mas já está passando ainda dela essa declaração. Foi um complemento dessa bobagem que ele escreveu, grosseiramente, como é normal do diálogo dele. E outra coisa, reação, eu disse a minha... Desde que eu conheço e passei a ler Olavo de Carvalho, e eu comecei a ler Olavo de Carvalho no final, no início do ano 2000, quando eu voltei, eu era adido em Londres, voltei, estava como chefe do Estado-Maior da região militar aqui, e tinha que me manter informado sobre as coisas do Brasil, e me deparei com os artigos do Olavo de Carvalho. Achei extremamente interessante, porque finalmente apareceu um jornalista, né, que escreve aquilo que nós conhecemos, sabemos e falamos internamente, mas que não podemos sair alardeando por aí, a não ser que tivesse algum militar da reserva que quisesse fazer, e tinha, mas que não tinha, logicamente, a penetração, porque você escreve em Letras em Marcha, só quem lê Letras em Marcha é um jornalzinho militar, etc., como um outro que eu me esqueci o nome agora, que é lá de Minas Gerais. Afinal, só quem lê somos nós mesmos. Então, como disse uma vez o governador Caiado, me disse, pô, isso aí é uma convenção de convencidos. Então, estamos perdendo tempo, nós temos que convencer aqueles que não estão convencidos ainda. Então eu vi no Olavo de Carvalho, ele disse, pô, finalmente tem alguém que tem acesso à imprensa e na imprensa diz o que precisa ser dito. Passei a ler os artigos dele e a difundir os artigos dele, inclusive tive problemas até disciplinares em função disso, porque eu queria outras coisas não mais profundas em relação a isso e não consegui. Mas a partir do momento que eu tive o contato com ele, tive um contato apenas com ele, através de um hangout promovido pela Bia. No hangout foi excelente o hangout, muito agradável, aprendi bastante coisa. E troquei bastante informações com ele, porque na minha profissão, ele pode conhecer muito de muitas coisas, talvez conheça de muitas coisas muito mais do que eu, mas da minha profissão, ele não conhece. Muita gente conhece, mas tem que ser profissional como eu. Passado alguns dias, eu, por acaso, fui ver, vi que ele tinha feito um hangout, fui lá, vou ver o hangout. Eu abri o hangout e estava dizendo assim, nunca mais quero ouvir falar desse general Paulo Chagas. Isso é, por quê? Porque eu tinha me posicionado com relação a um decreto presidencial, que eu disse, não vai vingar, porque não vai acontecer nada, porque se agride a moral das Forças Armadas, se tira dos comandantes missões que sempre foram dos comandantes, quando eram ministros. Aí uma tentativa de invadir a nossa área, não, passa isso para o ministro. E quem é o ministro? O ministro é Jacques Wagner. Impossível. Impossível. Não ia passar nunca. Então, era mais fácil ter um outro golpe militar, derrubar o governo, do que passar isso para eles. E no primeiro contato que eles tiveram com os militares, eles ouviram exatamente isso. E eu tive a oportunidade, eu estava no gabinete do chefe do Estado-Maior, quando a Eva Schiavon ligou para o chefe do Estado-Maior. E ele atendeu e disse assim, pois não, Eva,
Aí ficou ouvindo, Eva, você sabe o que nós queremos. Ela tentou, eu não estava ouvindo o lado dela, só estou ouvindo o que ele fala. Ela tentou argumentar. Ele disse, Eva, você sabe o que nós queremos. Aí ela disse, então faça, Eva. Muito obrigado. Pum, desligou. Essa é a atitude, acabou. Não aceito isso. E não aconteceu nada. Exatamente como eu havia dito. E o Olavo ficou furioso, porque eu disse que não ia acontecer nada. Depois eu escrevi um texto que eu chamei de minha explicação didática ao professor Olavo, e que o Correio deve ter recebido, mas eu, a partir desse momento, eu comecei a dizer o seguinte, Olavo de Carvalho é alguém que tem que ser lido e ouvido, jamais seguido. Ok. Eu achei um pouco estranho, só para complementar, é porque na última entrevista que ele deu à Rede Globo, ao Pedro Bial, ele cita que teve um bom relacionamento com os generais, com alta cúpula do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, então eu achei muito estranho vindo dele essa declaração. Espero que seja realmente que alguém tenha invadido a conta dele, porque foi decepcionante ouvir isso do Olavo de Carvalho. Eu vou te interromper, se você me Claro, permite. não, aqui é o seu momento. Se você vê os antecedentes de tudo isso, você vê que está faltando com a verdade. Né? Ele está tergiversando com relação a isso. Porque todos os antecedentes, a maneira dele falar, dele dizer, as coisas que ele diz, redundariam nisso. Quando o general Vilas Boas se manifestou com veemência, mas elegante, de qualquer forma educado, com veemência, a reação dele foi exatamente igual às outras reações. Então, eu não acredito Correto. que tenha sido isso. Outra coisa, o professor Olavo de Carvalho foi palestrante na Escola de Estado-Maior do Exército. E o cara, para ser palestrante na Escola de Estado-Maior do Exército, tem que ter prestígio mesmo para poder chegar lá. Então, ele tinha esse prestígio. Eu duvido que hoje ele seja convidado para isso.